eu contar quem já está aqui no estúdio com a gente. Eu vou te pedir para você ler o currículo dela enquanto eu arrumo a câmera. Uma das vereadoras de Curitiba com maior destaque é Maria Letícia, médica legista, ginecologista e vereadora pelo PV, atual procuradora da mulher pela Câmara de Curitiba e presidente da Comissão do Meio Ambiente. Ela foi considerada uma das mais atuantes no ano passado. Ela já produziu 105 projetos de lei, 984 reivindicações, ao Executivo e outros órgãos, 14 audições... 984 reivindicações. Isso, 984. 14 audições públicas e 142 sugestões de melhoria em propostas. É do estilo combativa e faz política por paixão. A vereadora é nossa entrevistada do dia no Papo Reto. Você está vendo aí já, vereadora? Como vai? Boa noite. Eu errei. Você falou 94 vezes Sério? 900, mas eu tenho problema. Eu não tô legal hoje. Eu arrumei. Desculpa, eu não tô legal. Gente, obrigada. Eu quero agradecer o convite, cumprimentar todos os ouvintes da rádio, agradecer assim, o carinho que vocês têm pelo mandato da gente. E é um prazer, enfim, eu espero hoje aqui a gente conversar o papo reto mesmo. Exatamente, é papo reto. Você que está aí do outro lado já pode começar a participar se quiser, manda o WhatsApp pra gente, 41 3537 9807, 3537 9807, é o WhatsApp para sua participação, vale tudo, eu tenho certeza que a vereadora vai responder como ela se sente em qualquer um dos seus questionamentos. Eu vou começar já perguntando por que uma médica legista resolve entrar para a política. Maria Letícia. Pois é, essa pergunta me fizeram desde o primeiro dia, quando eu me coloquei como candidata. O que você vai fazer lá, Maria Letícia? Uma longa carreira de medicina na cidade de Curitiba, foram 36, faço 37 anos de formada agora. Uma longa carreira e uma carreira que me orgulha muito, com muita transparência, muita ética e com excelentes resultados. Tanto que eu digo que quem me elegeu no meu primeiro mandato foram as minhas pacientes, a família da paciente que passou pelo meu consultório. Então foi um reconhecimento do meu trabalho dentro da área da saúde que me fez assim eleger no primeiro mandato. Transformação é o nome da palavra. Eu queria fazer uma mudança, uma transformação. Amo a minha carreira, eu sou médica por paixão, foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida, porque a medicina me trouxe até aqui. A medicina transforma as pessoas. E esse olhar de humanização que a gente deve ter também dentro da política, praticar política, para que se pratique política é necessário ter um olhar humanizado, não somente técnico. E a medicina me trouxe isso. E a partir do momento que eu me torno, então, presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, isso me traz a pitada da política, né? Faltava isso. Já tinha aquela vontade, talvez, dentro do coração, e aí... Isso, foi o que me trouxe, sim, para um cargo eletivo. Eu já fazia política como presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná por 2 vezes. Então eu já fazia política, já visitava a LEP, frequentemente conversando com os deputados sobre a carreira dos legistas, etc. Então foi o que faltava. E aí você usou como pautas principais a defesa da mulher e também, claro, a área da saúde, mais o meio ambiente. Isso. Não deixou de estar presente nessas suas idas, até por conta do PV. Por que você elencou essas bandeiras e como é que você acredita que tem sido esse mandato desde o início? O meu pilar é a saúde. Quando eu falo em saúde, eu me refiro à saúde das pessoas e à saúde do meio ambiente. Se eu não tenho um meio ambiente saudável, como é que as pessoas vão ter saúde? Então, para mim, o pilar de toda a minha construção política está na questão da saúde. E quando eu falo em saúde, daí eu estendo o meu olhar, por ser médica legista, a saúde das mulheres em relação à violência, né? Porque a violência contra a mulher, ela tira a saúde da mulher também, não é? Então, e aliás, esses casos você deve ter visto muito no eu trabalhei na ponta, né? Eu trabalhei atendendo as vítimas que acabavam de sofrer violência física, que acabavam de ser estupradas. Eu ia aos hospitais atender as mulheres vítimas de estupro. Eu era a primeira pessoa, muitas vezes, a ouvi-las. Então eu conheço assim, profundamente a questão da violência contra as mulheres. E estendo o meu olhar
a questão das crianças, né? Porque a violência também atinge as crianças, principalmente em meninas. As estatísticas apontam que os crimes sexuais são maiores e mais frequentes em meninas do que em meninos, embora em torno de 10% de meninos também sofram violência sexual. Mas as meninas, escandalosamente, são a preferência dos abusadores. E por conta disso, eu acabei me dedicando ao enfrentamento à violência como uma pauta importante dentro do meu mandato. Agora, é uma questão bastante difícil de se lidar, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, mas tem um caminho longuíssimo ainda a percorrer, Maria Letícia. Nossa, eu vou te dizer, a questão da violência contra a mulher, nós estamos incipientes nessa questão. Embora exista a Lei Maria da Penha, que foi um grande divisor de águas, eu fui servidora do Instituto Médico Legal por 27 anos. Então, o meu primeiro plantão, há 27 anos atrás, já identificou claramente a violência contra a mulher. E não existia a Lei Maria da Penha. Naquela época, quando existia violência, chamava a polícia militar, separa a briga, prende um ou prende os dois, e depois não havia nenhuma solução que trouxesse para a mulher alguma segurança jurídica. Lei Maria da Penha, em 2006, trouxe isso. Foi um divisor de águas. Mas é importante que a gente entenda que, apesar da lei, a violência ainda cresce. Durante a pandemia, nós vimos que o feminicídio cresceu absurdamente no nosso estado do Paraná. A queixa contra a violência física diminuiu, mas por conta exatamente da pandemia. As mulheres ficaram reféns dentro das suas casas, em home office, e acabaram não tendo a condição de fazer denúncia, muitas vezes. Então, até porque o próprio Ministério Público ficou fechado, né, com portas fechadas. Sim, exatamente. Todo mundo ficou em home office, existiu uma dificuldade grande de atendimento dessas mulheres. Então, isso é pavoroso. E isso, quando se trata de violência física, psicológica, violência sexual, enfim. Mas existe uma outra violência que a gente pode até conversar, Luciana, hoje, que é a violência política contra a mulher. Mulheres eleitas como eu sofrem violência. Hoje, na Câmara Municipal, foi um show de horrores. Como assim? Eu nunca vi tanta violência contra mulheres hoje na Câmara Municipal. Nós votamos um projeto que era colocar o nome num CMEI da Marielle Franco, porque hoje fazem 4 anos que ela foi morta. Hoje, às 7 horas da noite, quero frisar, tem ato em Curitiba para relembrar, infelizmente, a morte da Marielle e pedir também providências. Exatamente. Não, a gente sofre a violência e sofre a impunidade, a violência da impunidade. 4 anos ela foi morta, e onde estão os que, né, programaram, planejaram este crime? Então a gente sofre vários tipos de violência. E hoje, muito especialmente, eu me vi há 4 anos atrás, quando ela morta, julgando seus valores pessoais. Ela foi, a sua, entre aspas, preferência sexual ou não, como se fosse isso ela foi condenada. Um assunto. E nem respeito por gente morta parece que existe dentro da Câmara Municipal de Curitiba. A acusaram de... não sei se eu posso usar o termo aqui, de drogada. Falaram que a Marielle era uma mulher drogada. Um vereador falou isso. Então isso é uma violência tão absurda. O nome do vereador? Éder Borges, eu digo sem problema. Porque, efetivamente, ofenderam uma mulher, e ofenderam uma mulher negra, uma mulher que vem da periferia, uma mulher que tem uma conquista como ela. Que batalhou. Ninguém deu nada para ela de graça. E chamá-la de drogada, isso é uma barbaridade. É julgar por valores pessoais, não é julgar o trabalho político dessa mulher. Eu não tenho nada a ver com as escolhas pessoais dela nem de ninguém. Eu quero ver o trabalho político de ninguém, justamente. Então hoje foi um show de horrores, assim. Um show de horrores pelos que manifestaram opiniões, considerando seus valores pessoais, e um show de horrores pelos que se calaram diante disso. Porque quem se cala também consente, também é conivente. Cale-se, Éder Borges, eu estou falando. O senhor não me interrompa. Uma pessoa que tem reconhecimento internacional, inclusive do Papa. Reconhecimento da esquerda internacional. Um governo que se tornou um escândalo e uma barbárie para o mundo. Genocídio é o comunismo, vereadora. Antidemocráticos, essa desconstrução antidemocrático é o comunismo, vereadora. Por pessoas que está no sistema vereadora, público de educação. Para quem quer usar droga. A maior parte das pessoas que estão matar o próprio filho. No sistema público de educação, essa é a relação íntima que a Marielle tem com a educação infantil. Relevantes para a população negra, relevantes para a sociedade, relevantes para o país. Eu passo a palavra ao vereador Denian, por favor. Vereadora Carol D'Artora, por favor. Os senhores viram
este bloco, algum dos componentes do bloco atacar o reverendo? Alguém chamou o reverendo de drogado? Cale-se, Éder Borges, eu estou falando. O senhor não me interrompa. Vereadora, por favor, educação. Silêncio, presidente, estou faltando com respeito comigo aqui. Eu não admito ser interrompida por esse fulano. Eu acho que nós vivemos e continuamos a viver esta violência, que a Marielle foi o foco, a meta. Quando tentaram calar a Marielle, tentaram calar todas as mulheres, é preciso que se entenda isso. Estar hoje sentada aqui nessa cadeira com mais 7 mulheres é uma vitória, e nós não podemos perder esse espaço que nós estamos construindo juntas aqui, vereadoras. Para se fazer a mudança, é preciso ter coragem. É preciso transformar. E coragem já informo a todos os senhores e senhoras que não nos falta. Então, a gente foi caminhando nesse sentido. Proteger crianças que devem obrigatoriamente ter espaço nas escolas. Depois, nas escolas, elas devem ter um entendimento do que representam os seus corpos, a importância de conhecê-los. Daí a gente caminha para a questão da igualdade menstrual, que é a falta daí nas meninas que menstruam e que deixam de ir à escola porque não tem absorvente, porque vivem numa situação de vulnerabilidade, não tem água, não tem esgoto em casa, não tem acesso a absorvente. E daí, por conta disso, elas faltam à aula e perdem a oportunidade da educação. Vira um círculo vicioso gigante, e essa menina que se transforma numa mulher mal preparada lá na frente, vai ter menos oportunidade de emprego, menos oportunidade para acessar as universidades, e ela sempre vai estar enfrentando essa questão da violência contra a mulher de modo desigual. Os homens mais preparados vão estar ocupando esses espaços de poder, enquanto as mulheres estão sempre ali, tentando avançar, e isso sempre é muito difícil para uma mulher. Aliás, isso em vários aspectos. Você falou sobre a pobreza menstrual. Essa é uma vitória também na Câmara Municipal. Foi. A gente aprovou projetos, por exemplo, no enfrentamento ao assédio sexual dentro do transporte coletivo. Abrimos que também é uma vitória. Gente, que coisa mais horrorosa, né? Sim. O que acontece no E é uma realidade, né? Quem não foi assediada dentro do transporte coletivo, que levante a mão, né? É impossível Todas que nós. não tenha sido, infelizmente. Sim. Então, ó, assédio dentro do transporte coletivo, assédio nos estabelecimentos, bares, restaurantes e estabelecimentos de modo geral. Às vezes até no local de trabalho. Sim, existe uma lei no Código Penal que trata disso, né? Que é o assédio que sofre das chefias, assim. Seria o moral, mas também é sexual. Sim, totalmente. Envolve-se, os dois assuntos acabam se envolvendo. Mas Curitiba hoje tem uma lei de assédio em transporte público e assédio nos estabelecimentos. Hoje aprovamos o da igualdade menstrual, que foi uma grande vitória coletiva, não foi minha. Foi coletiva essa vitória, porque nós temos um grande grupo de mulheres, alguns homens também, que se mobilizam a favor das mulheres, e por conta disso nós conseguimos abrir diálogo com a gestão pública e aprovamos esse projeto, que inclui, e é o único projeto no país que inclui educação e inclui oferecer, usando o fundo rotativo das escolas, o absorvente para as meninas não perderem as aulas. Foi incrível mesmo. Isso deve começar a partir de quando? Eu vi que a prefeitura postou nesse fim de semana que as mulheres que estão em situação de rua estão recebendo já. Então, a prefeitura já começa a ter a consciência da importância, estamos esperando o prefeito sancionar o projeto, sancionar sem vetos, né? A gente quer que ele seja sancionado na sua íntegra, porque ele por inteiro é importante. Então, a gente não vai aceitar que um artigo ou outro seja retirado. Mas assim, eu vejo que a prefeitura, justamente porque nós abrimos o diálogo, sentamos com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria de Saúde, sentamos com a gestão, e eles, no momento da votação, já tinham consciência e enviado todas as sugestões para que a gente pudesse daí construir um substitutivo. Portanto, foi a muitas mãos, sociedade civil e a própria gestão pública participou desse projeto. Pois é, essa é uma hora em que sentar e negociar com o município sempre é favorável. Maria Letícia se considera de oposição? Eu sou independente. Independente. Quando os projetos da gestão são importantes e bons, voto favorável, estou lá votando com o prefeito. Quando eu acho que não são, me coloco contrária e debato, discuto, justifico. Não é sou contrária porque sou contrária, ponto. Eu sou contrária e exponho as minhas razões, né? Então eu me vejo independente, assim.
Interessante, né? Não ter aquele rótulo, isso é muito importante. A mulher também tem discriminação com relação à área econômica, no mercado de trabalho, e tudo isso também precisa ser visto, né? Pós-pandemia, como fazer uma Curitiba mais saudável, digamos assim, para todo mundo e também para as mulheres? A gente tem que oportunizar trabalho, né? O que aconteceu? Quem que abriu mão do emprego durante a pandemia para ficar em casa cuidando dos filhos? A mulher. Então, dona de casa, né? Não é dona de casa, era trabalhadora, mas se transformou. Ela abriu mão muitas vezes da sua carreira para cuidar da sua casa, enquanto o seu companheiro saía para o trabalho, né? Porque essa cultura de que quem mantém a casa é o homem ainda existe até hoje. É a cultura patriarcal, né? Porque uma mulher perfeitamente pode manter a casa, caso... E muitas mantêm. Principalmente nas periferias, as mulheres estão ali. Exatamente. Então, durante a pandemia, a gente viu isso. Muitas mulheres abriram mão dos seus trabalhos para cuidar da família e dos filhos, porque os filhos ficaram em casa, as escolas fecharam, meses as crianças ficaram em casa. Agora a gente precisa oportunizar trabalho para essas mulheres novamente. Então eu espero que a gestão pública abra essas portas e ofereça a essas mulheres a oportunidade de trabalhar novamente. É difícil. Eu vou começar a registrar aqui algumas participações, vamos fazendo as perguntas junto para que você possa também responder os questionamentos aqui que chegam dos nossos ouvintes. A Vilcélia é a nossa ouvinte, ela diz o seguinte... ela está falando sobre a reportagem que a Rádio e TV Tamandaré fez com relação à educação. Luciana querida, hoje vi a reportagem da educação, me emocionou tuas palavras e a do Jussier, obrigada, amei. Beijo, Vilcélia, que é aqui de Almirante Tamandaré e é trabalhadora da educação. Você tem também projetos na área de educação? Eu tenho vários projetos que tratam da educação, principalmente tratando escola municipal, evidentemente, oportunizando no aprendizado dentro dessa primeira fase, para que as meninas tenham mais oportunidade. Eu tenho que puxar a sardinha para o lado da mulher, porque é a mulher que tem menos oportunidade. Quantas CEO nós temos? Quantas mulheres políticas nós temos eleitas? Nós somos a minoria. Embora a gente seja a maioria da população, nós somos a minoria. Para você ter uma ideia, em Almirante Tamandaré não tem uma vereadora. Olha só, precisamos reverter isso. Almirante Tamandaré, mulheres de Almirante Tamandaré. Olhem as candidatas mulheres aqui. É importante que a gente eleja mulheres. Porque a gente não, sem dizer que mulher é melhor que homem, absolutamente, mas nós precisamos oportunizar a opinião da mulher, ouvi-la na tramitação dos projetos, nas comissões nas câmaras municipais. Porque nós temos uma experiência diversa dos homens, não é verdade? É verdade. Então, é aí que a gente precisa ouvi-las, justamente na diferença que existe, para que essa diferença se torne um ponto de convergência e no desenvolvimento de projetos que vão beneficiar toda a sociedade civil. Não é para brigar com eles que a gente quer para aproximá-los e para que todos acabem tendo benefício. A Lu Six diz boa noite para ela. Cauane dos Santos também dá boa noite, um abraço. A Gisele Oliveira diz boa noite, ótimo programa. Valeu, obrigada. A Marilza Santos diz boa noite, um abraço para Marilza Santos. Deixa eu ver quem está aqui também pelo Twitter, tem gente participando por aqui. O Ricardo Costa Oliveira está participando. Enfim, eles estão perguntando aqui no Twitter com relação ao racismo. As pessoas pretas, como são tratadas na cidade de Curitiba? Existe, isso para mim é muito claro, o racismo estrutural. Existe, na sua opinião? Existe? Total. Infelizmente, eu acho tão interessante as pessoas negarem a existência do racismo estrutural. Você sabe que eu criei a comissão de reparação da presença da raça negra na cidade de Curitiba. Por quê? Quando a gente fala em Curitiba, a gente fala na migração italiana, polonesa, portuguesa. Alguém fala na migração de homens e mulheres negros? Não fala. Não. E é marcante a presença do povo negro na cidade de Curitiba. É só a gente andar ali pelo centro. A gente tem que ter agora e assumir o compromisso e o reconhecimento de que Curitiba só é Curitiba porque o povo negro ajudou a construir a cidade. Então é nessa pauta que a gente também trabalha muito. Nós temos a primeira mulher vereadora negra eleita, que é a Carol da Tora. Um abraço a ela. Mas nós já tínhamos, daí eu quero fazer um parênteses aqui, que nós já tínhamos homens negros eleitos. Sim. Vários. Mestre Pop, Erivelto, acho que tivemos até mais um outro que não me recordo o nome. Mas os homens negros participam da legislatura, parece que eles fluem. É fácil eles transitarem dentro da legislatura. Quando entra uma mulher negra lá,
Incomoda. Se mulher já incomoda, imagina uma mulher negra, Sim, né, para justamente. eles, que são racistas e são machistas. Para você ver como é pior ser mulher, né? Sempre. Porque só sendo mulher e branca, a gente já incomoda. Sendo mulher e negra, a gente incomoda um bocado mais. Então é importante que a gente também tenha esse olhar. Curitiba é uma cidade formada também pelo povo negro. E nós temos que admitir e reconhecer a presença deles aqui. E como fazer para... É dificílimo essa pergunta, eu sei que você não vai conseguir me responder, mas enfim, vou tentar. Como mudar, né, culturalmente isso mesmo? Fazer com que a população comece a enxergar de uma forma diferente. Eu acho que, por exemplo, a gestão pública pode ajudar por demais. Sabe como? Como? Sabe aquele ônibus de turismo que existe lá? Que Sim. passeia nos pontos turísticos? Não passa num ponto turístico negro. A gestão pública pode... Eu estou tentando me lembrar os pontos turísticos negros de Curitiba. Quais? Praça de Palmares. Ah, olha aí. O centro da cidade ali tem o... Me ajuda aí, meus... Praça Zacarias, eles contam uma história, não contam a história Isso. real ali da construção. Aquela estátua Lata da Cabeça. Lembro disso ali bem no centro, bem perto do Praça da Liberdade, Pelourinho. Nós temos tudo ali no centro. Está lá registrado, é só caminhar. Então é importante a gestão pública também ter esse compromisso De resgatar toda essa história. de resgatar essa história e colocar no caminho do nosso turismo. Não mostre só os pontos dos povos brancos, né? As construções que são maravilhosas, né? Ninguém vai questionar isso, mas é importante que você questione a ausência desta cultura do povo negro na cidade de Curitiba. E eles foram importantes, né? Tem um quadro lá na Câmara Municipal que faz fundo numa parede onde a gente faz muita audiência pública. Não tem uma pessoa negra representada nesse quadro, mas uma. Então, realmente é uma negação. Isso chama racismo estrutural. As pessoas não querem reconhecer a presença deles. E isto a gestão pública pode ajudar por demais, quando incluir espontaneamente, sem nenhuma pressão. A gente acha que eles podem se doar nesse sentido e colocar aí dentro do mapa do turismo da cidade de Curitiba. Começando aí, porque as pessoas que virão de fora vão ver, puxa, Curitiba também foi construída pelo povo negro. E isso é uma grandeza para Curitiba. É uma grandeza para o prefeito, uma grandeza para a gestão pública, se ele construir isso efetivamente a muitas mãos. Então eu estou esperando isso acontecer. Naturalmente. Naturalmente. Não pretende interferir de alguma forma. A gente tenta, né? A gente fez um ofício de sugestão para... Sim. Nós sugerimos já que... foi feita a sim, sugestão, eu já. fiz, claro, né? Eu já fiz a sugestão e espero que seja acatada. Vamos aguardar o senhor Rafael Greca de Macedo. Quero mandar um abraço para Evelise Baroni, que sempre nos acompanha. E Minha é assessora lá amiga, da beijo prefeitura. para Evelise, beijo para pra ela, minha amiga. Quem sabe consiga influenciar também, Evelise, né? Essas pessoas todas que estão ali na prefeitura onde você trabalha há tanto tempo. Beijão para ela. A Márcia Lima está participando com a gente, o Ixan Eru também, um abraço para eles. E o Samuel te pergunta o seguinte: você falou com relação à política que tem que mudar e o Bolsonaro também. Como é que você vê Luiz Inácio Lula da Silva? Ele é teu candidato? Olha, eu tenho que reconhecer que o presidente Lula fez 2 bons governos no sentido de quase acabar com a fome nesse país. E hoje nós vemos ao contrário, né? Milhões de pessoas passando fome novamente, milhões de pessoas desempregadas e vários outros fatores que foram acontecendo ao longo desses anos depois do último governo do Partido do Trabalhador. Eu gostaria de ter várias opções para a gente poder refletir, mas eu não vejo problemas com o presidente Lula no sentido de a gente apontar como não ser possível considerá-lo como o próximo presidente. Eu acho que ele é um nome. A gente tem que analisar o que vem por aí. Eu tenho certeza de quem eu não quero. Eu tenho certeza de quem eu não quero no governo. Entendeu? Esta é uma certeza que eu tenho. A questão do presidente Lula vir para o governo vai ser dependente dos candidatos que se apresentem aí como uma terceira via e das propostas que o presidente possa trazer.
Ele vem com boas propostas porque ele tem bons governos, né? A gente tinha escola, como diz ele, né? As pessoas comiam carne no final de semana, tinham emprego. Ué, o que a gente quer? O que a gente quer na vida da gente? A gente quer saúde, quer cuidar da nossa família, quer escola para os nossos filhos. É isso. E quer dignidade para viver. É isso. E liberdade de expressão, no nosso caso do jornalismo. Viva a liberdade de expressão. Eu vi uma matéria ontem, só emendando um pouquinho o que foi falado aí, que em São Paulo as revendas de gás já estão estudando o meio de venderem o gás a 10 vezes, cobrando em 10 vezes. As parcelas em 10 vezes. Porque está chegando ao cúmulo lá de estar a R$150. Então, eu fiquei naquela, quando que eu imaginei que eu fosse ouvir que um botijão de gás custaria R$150? E deixa eu só emendar, né? Eu lembro que foram para as ruas por causa de centavos, aí, enfim, 20 centavos contra Dilma Rousseff. Mas eu lembro que eu pagava R$2,70 o litro da gasolina. Então, gente, é hora da gente começar a repensar muita coisa, né, nesse Brasil. Deixa eu voltar aqui a registrar as participações. Eu quero mandar um beijo de novo para Marilza Santos, que é a mãe do Agnés, aquele cantor maravilhoso. A Simone Santos diz boa noite, Luciana Pombo, José Eduardo, nossa querida entrevistada. E ela pergunta o que você acha da saúde no Brasil. Eu acho que o SUS é um... Aliás, ela confundiu você com a Gleisi Hoffmann e depois pediu desculpa. Olha só, sem problema. Eu super respeito a Gleisi, é uma mulher política. Todas essas mulheres políticas têm meu respeito, todas elas, independente de partido. Eu já sei o porquê, que eu estou vendo aqui na tela. Mais tem uma semelhança do lado. E a mesma blazer. Blazer. Vai que é o estilo das mulheres políticas. Eu acho que a saúde no Brasil ela poderia ser efetivamente muito melhor. Eu acabei de falar da PEC 95, que foi assinada em 2016 e que tirou recursos da educação e da saúde. Lembro bem. E daí o que aconteceu? O SUS deu um show durante a pandemia sem recurso. Calcule se tivesse recurso. Eu acho que nós temos um SUS em tese que já estava bem estruturado, que com recurso poderia avançar e cuidar muito da saúde dos brasileiros, mas que acabou sofrendo um impacto muito negativo pela perda de recursos. A Constituição de 88, que criou o SUS, ela vem desde a Constituição de 88, foi maravilhosa, foi a nossa Constituição que mais trouxe coisas positivas para a sociedade. Criou o SUS, os conselhos, deu voz às pessoas. Mas o que aconteceu depois? Foram tirando recurso da saúde, e hoje a saúde vive a míngua. Apesar do show que deu na questão da Covid. Exatamente. Então eu vejo muito futuro para a saúde do país, desde que haja retomada dos investimentos. Sem dinheiro não é possível fazer nada. Então é preciso repensar agora. Espero que o próximo governo olhe a saúde com muito carinho, porque como eu disse, o que as pessoas precisam, né? De saúde, oportunidade de trabalho, cuidar das suas famílias, emprego, escola para os seus filhos e dignidade, né? Sem dúvida. E a Simone, deixa eu mandar um abraço bem grande para a Simone Santos, que é nossa ouvinte já há bastante tempo, mas estava desaparecida, e ela trabalha com reciclagem. E ela pergunta também com relação à segurança pública. Como é que você vê a segurança? Olha, eu sou servidora da segurança pública, né? A Secretaria de Segurança foi a minha casa durante 27 anos. Então, a gente conhece muito de perto essa situação. Eu acho que os investimentos na segurança pública também estão muito aquém da necessidade. Existem pontos principais. Saúde e segurança pública que deveriam receber grandes investimentos, estão sofrendo. E eu posso falar principalmente pela questão da polícia científica, que é onde eu transitei e conheço profundamente. A polícia científica tem uma importância fundamental no estado do Paraná. É ali que a gente transita e tramita todas as questões ligadas aos crimes, os laudos, é lá que a gente faz as perícias, e é lá que efetivamente a gente aponta, por exemplo, onde que está acontecendo pandemia em região do estado. Morre mais de tifo naquela região tal. Então, a segurança pública trata e tem uma relação muito íntima com a saúde também. Por isso que os orçamentos deveriam ser mais generosos para a segurança pública. E não adianta investir, por exemplo, só em armas, tem que investir em capacitação para os servidores da segurança pública.
A gente vê hoje, a própria Polícia Militar tem grande dificuldade, muitos desses policiais são afastados com problemas de saúde mental, porque não têm condições de trabalho. E não é só questão salarial, são condições de trabalho mesmo, equipamento que eles precisam mais. Eu não vejo a segurança pública como uma maneira de punir. Eu também vejo a segurança pública como uma maneira de prevenir. E por conta disso, a gente precisa investir mais nesse orçamento. É mais ou menos por aí. O Marcos Madruga está participando com a gente, Marcos Alves, grande abraço para ele, está dando boa noite para você, Madruga, que foi candidato a vereador aqui em Almirante Tamandaré. Por falar em candidatura, você não pensa em sair candidata a deputada? Eu penso, vou sair, já tenho esse compromisso, sou pré-candidata, já tenho esse compromisso com o meu partido, o Partido Verde. Vou representar o partido, estou na luta aí. Tá, e agora vamos perguntar então sobre isso, né? Esse novo passo. Gente, mais mulher na Assembleia Legislativa, estamos precisando, e de mulher competente na Assembleia Legislativa, estamos precisando, claro. Por favor. Deixa eu te perguntar, essa caminhada, o que te move a continuar? Porque ela é médica legista, continua sendo, enfim, mas não exercendo mais, veio para a vereança em Curitiba e agora assumindo uma responsabilidade bem maior, caso seja eleita, de representar o Paraná. Não, exatamente. A ideia é assim, eu tenho uma atuação restrita à cidade de Curitiba. Os meus projetos que são aprovados se tornam leis e atuam na cidade de Curitiba. Todas essas pautas que eu carrego comigo, eu preciso carregar para o Estado. Então é por conta disso que eu quero avançar dentro desse espaço público também. Atingir as 399 cidades do nosso estado, discutindo os temas que eu tenho discutido na cidade de Curitiba. A Vilcélia, ela diz o seguinte: estou tentando ligar e não estou conseguindo ligar aqui para a Rádio e TV Tamandaré, não tem problema. Ela diz, mas eu estou lutando e muito com o meio ambiente, brigando pelas araucárias. Se puder, vereadora, ajude também. Na Assembleia Legislativa a gente conseguiu o apoio do Goura. E ela coloca aqui, cerca de 200 araucárias foram derrubadas em Almirante Tamandaré e têm sido derrubadas aí pelo estado do Paraná. Então essa luta seria muito importante, diz a Vilcélia. Eu não tinha visto, Vilcélia, essa foto tua aqui no Instagram do Goura. Muito bem, parabéns, viu? Parabéns pela luta. Deixa eu dizer para a Vilcélia que ela já tem aqui uma parceira. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, já é o 2º ano, e a gente tem feito coisas incríveis dentro dessa comissão. Esta preocupação, esta questão da sustentabilidade, da recuperação, da proteção do meio ambiente, isso é uma pauta também que eu carrego comigo. Te dizia, isso é saúde. Trata-se da saúde do planeta, portanto, trata-se da saúde das pessoas. Apareça lá no mandato, estou convidando já para ela dar uma passada no mandato e conhecer o nosso trabalho ligado ao meio ambiente e trazer para a gente essas demandas que eu terei o maior prazer em atender. Olha, Vilcélia, se você quiser até vou junto com você, porque ela colocou aqui que o Ministério Público já foi informado, disse que vai decidir o que vai acontecer, que ela foi para o Ministério Público, Força Verde, acionou tudo que ela podia, mais um pouco. Parabéns para ela. E ela diz, você é show mesmo, e disse que vai se filiar à Rede Sustentabilidade. Muito isso bem. Aí. Vai ser bem-vinda mais mulheres na política, viu, Vilcélia? Viva! Vai lá, entra, que é fundamental, tenho certeza absoluta. Com relação ao meio ambiente, como é que você está vendo a cidade de Curitiba? Curitiba tem... Que já foi chamada de capital ecológica. Então, ganhou o prêmio da ONU, né? Vaidosa a cidade. Mas eu acho que ainda a cidade tem uma preocupação com a questão ambiental, com a sustentabilidade. Acho que a gente tem hoje uma secretária, a Marilza, que é bem comprometida com esta pauta. E mais que isso, ela dialoga. Quando eu digo que eu estou presidente da comissão, eu não conseguiria também fazer várias coisas que fizemos se não houvesse diálogo com o executivo. E neste caso especificamente, com a secretária Marilza. Nós temos aprovado projetos lá que vêm do Executivo, portanto, encaminhados pela Secretaria de Meio Ambiente, e esses projetos, antes de irem a plenário, nós temos conseguido discutir com a sociedade civil. Fazemos audiências públicas, ouvimos ambientalistas, escutamos as pessoas, todas as sugestões são anotadas, nós encaminhamos, esse é o trabalho da comissão. Encaminhamos, portanto, à Secretaria de Meio Ambiente, que retorna acatando algumas, discutindo outras, e no final a gente consegue passar uma régua e encontrar boas soluções. Então, sim, é possível dialogar, mas é importante também que a gente tenha secretários que queiram dialogar, né?
Então fica aqui. De preferência os técnicos, gente. Como eu amo os secretários técnicos. Então fica aqui o meu agradecimento à secretária Marilza, porque ela definitivamente abriu diálogo com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. E eu tenho certeza que este ano não será diferente. Eu acabei de receber aqui uma informação, olha só. A vereadora, familiares de Marielle Franco devem processar o vereador curitibano Éder Borges, do PSD. Você disse que a hoje decisão foi por conta de uma fala dele na Câmara Municipal. Na sessão, ele afirmou que Marielle Franco era propagadora do aborto, drogada e suspeita de ligações com crime organizado. Você disse que foi pesado hoje pela manhã na Câmara Meu Deus, Municipal. ele falou tudo isso. Falou tudo isso e foi lamentável, porque quando este homem ofende esta mulher, a Marielle, com o trabalho incrível dela, ele está ofendendo todas as mulheres. Que resolvem sair daquele círculo só, né? Todas Aquelas as que mulheres. resolvem fazer algo diferente. Todas as mulheres. Nós fomos hoje nós fomos ofendidas, Massacradas, violadas no nosso direito. Então, por isso que eu disse, eu cheguei dizendo aqui, né? Foi pesado, mas nós enfrentamos isso. Não nos calamos, porque o que não nos falta é coragem. Muito e bem. nós vamos seguir nesta luta. Pois é, no começo da nossa fala, da nossa conversa, você estava falando sobre a discriminação da mulher também na política, né? Você se sente discriminado? Claro, completamente. Todas as mulheres que fazem política sofrem dificuldades, resistências, e eu faço parte deste circuito, principalmente por eu ser uma mulher combativa, né? Eu não me calo, eu não aceito que me impeçam de manifestar minha opinião ou que me interrompam. E hoje pela manhã este vereador tentou por diversas vezes me calar, me interromper. E foi uma coisa bem complicada, mas eu tenho certeza que ele deve estar tomando dipirona, porque ele deve estar com dor de cabeça, porque ele passou um aperto lá também. Tá tomando cardenal, só pode. Isso pra mim é um insano. Total. Isso é um insano. Total, Aqui a concordo gente com fala você. Isso é um insano. Não, sério, se eu olhar na cara dele, eu só falo, vai tomar cardenal. Sim. Isso é louco. Sim. Apesar pode. que tem muita gente que toma Gardenal e não é louco. Não, mas viu? esse Agora aí, então, ele, tá coisa pior. no mínimo, ele foi machista ao extremo, foi horroroso. Não sei se só machista. Eu fico assim, daí. E as mulheres que votaram nele, como que se sentem nessa hora? Mas, queria gente, e até as mulheres que ouvi-las. votaram no Bolsonaro, se eu começar a parar para pensar... Queria até ouvi-las, né? Quem sabe a gente tem aí uma surpresa, não sei. Porque, olha, dentro da Câmara Municipal, e daí me referindo ao espaço que eu transito, onde eu atuo, todas as 8 mulheres sofreram violência. Já. Claramente. Todas? Todas elas, por mais de uma vez. Diara, que é mais Todas elas situação. sofreram. E o pior dessas situações é que algumas não reconhecem que sofrem violência. Porque acham que é normal. Não, imagina. Não. Esse é um problema que nós, mulheres, enfrentamos. Mulheres que não reconhecem a violência que sofrem. E daí isto perpetua a violência. Porque elas acatando isso, aceitando isso como normalidade, elas seguem dentro desse contexto patriarcal. Então, afirmo aqui claramente, todas nós já sofremos violência, e mais de uma vez. A gente tem algumas violências documentadas lá, através dos vídeos, porque como ficamos em home office há muito tempo, isso é gravado. E depois disso, a Câmara tem por hábito a transmissão através do YouTube. Então, em tese, nós temos essas violências salvas no YouTube. Alguma vez já entrou com alguma representação por conta desse tipo de violência? Oficialmente eu não entrei, mas já tive várias conversas duras com o próprio presidente da Câmara, o vereador Chico Kuzma. Acho que ele compreendeu agora. Amanhã, inclusive, eu tenho uma reunião marcada com ele como procuradora da mulher, às 13h30 da tarde, para tratar desta violência que aconteceu hoje na Câmara Municipal. Ele vai ter que dar algumas explicações para a gente, até em relação a como isso acontece dentro da Câmara, porque isso tem que ser coibido de maneira preventiva. Depois que aconteceu, já houve violência. Eu sempre disse isso como médica legista. Depois que você leva o primeiro soco, você já apanhou. Você não pode levar o primeiro soco. Então, a gente tem que impedir que a violência aconteça. Então, nós temos amanhã uma reunião com o presidente da mesa, que é o vereador Chico Kuzma. Eu quero ouvir dele explicações e quais são as medidas que ele vai tomar vão ser tomadas por conta disso. Exatamente. Não é quebra de decoro? Não configura? Então, eu vou discutir isso também. Acho importante ouvi-lo antes de eu fazer qualquer representação, porque até essa questão da representação é necessário que eu amadureça isso.
eu, por força do meu enfrentamento, da maneira como eu me posiciono, eu já tinha entrado com representação em todas as áreas, as esferas. Mas a prudência me manda refletir e discutir isso antes que a gente tome qualquer atitude impensada, né? É importante que a gente procure... Porque em São Paulo, aquele deputado, ele está sendo, ele vai ser cassado. O da mamãe, né? Ele vai ser cassado por uma besteira também que ele falou, que ofendeu contra as mulheres ucranianas. As ucranianas, tá? Mas, gente, isso também é contra uma brasileira. Mas então, não fica nada diferente, e essa é até pior. Então, mas quando se ofende uma mulher, ela pode ser ucraniana. Exato. Está se ofendendo todas as mulheres. Então, eu acho que cabe sim, mas eu preciso ouvir a legalidade lá da Câmara Municipal para a gente, como procuradora, daí tomar alguma medida. A Cauane, ela está perguntando aqui já faz um tempinho, eu queria te perguntar isso também com relação ao Renato Freitas. Qual é a sua posição com relação à cassação do mandato do vereador? Então, eu já me posicionei em plenário dizendo que eu não concordo com o que o Renato fez. Acho que ele poderia ter tomado outras atitudes, né? Continuar a manifestação, enfim, exatamente por eu ser de diálogo. Eu, antes de entrar na igreja, eu provavelmente teria dialogado com os padres da igreja. Mas isso é um posicionamento muito pessoal meu. Então, eu não concordo com o que o Renato fez. Mas, por outro lado, eu vi o Renato se desculpando já. Ele já disse, puxa, se eu ofendi, não queria ofender. Então, a gente tem que pesar todas essas questões. Eu estou na comissão de ética, estou vice-relatora, e dentro da minha construção de médica legista, portanto, é minha prática ver provas, materializar provas, depois eu fazer a minha relatoria. E dessa forma é que eu vou me comportar. Eu vou ouvir as testemunhas, vou ouvir os vídeos, vou ouvir o próprio vereador Renato, para depois eu tomar a minha decisão e fazer a minha relatoria. Eu vi algumas defesas, inclusive no Twitter, e sempre acabam me marcando nessas questões mais combativas também do Twitter. E numa dessas manifestações as pessoas diziam que ele havia, enfim, entrado na igreja no final da missa, ao contrário do que teria dito aqui o vereador Ezequiel Borges na entrevista com a gente, Ezequias, desculpa, aqui na Rádio e TV Tamandaré. E, enfim, de qualquer forma, é uma questão, enfim, delicada, porque mexe com a questão religiosa, a intolerância ou não religiosa e tudo mais. E mexe não só com a questão religiosa, mas mexe também com a questão racial, né? O Renato, ele é um menino que vem da periferia, de uma história duríssima. Que ele contou aqui em detalhes. Ele contou pra gente. Ele estudou, ele conseguiu sair de dentro da violência e se torna... Se formou advogado e hoje é vereador. Exatamente. Então, isso incomoda? Pergunto para vocês. Isso Com incomoda certeza. as pessoas. Como é que um menino periférico, negro... E que continua saindo com as mesmas pessoas. Exatamente. Chega na Câmara Municipal e começa a questionar, a levantar desafios. Isso é difícil para algumas pessoas, e principalmente numa cidade como Curitiba, que ainda não reconhece a presença negra na cidade. Se não reconhece a presença negra, vai reconhecer um vereador que se elege desta forma? Então, o Renato tem muitas coisas a enfrentar. O racismo estrutural é um deles, né? Mas eu acho que dentro dessa lógica e dentro do bom senso é preciso a gente ouvir, estudar, analisar, para depois a gente não pode condenar ninguém sem julgamento justo, né? No mínimo, a gente tem que dar o direito de defesa das pessoas. Então, assim, evidente, e vou repetir, não gosto do que o Renato fez, já disse isso para ele também. Por outro lado, já vi o Renato se desculpando também. Agora eu aguardo as provas e vamos materializando as provas aí para a gente poder tomar nossa decisão. Nós estamos conversando aqui na Rádio e TV Tamandaré com a Maria Letícia, vereadora de Curitiba pelo PV. Obrigada por ter vindo aqui à Rádio e TV Tamandaré. A Simone Santos, ela diz o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho, ela diz que está com saudades da rádio, obrigada, um abraço. E ela fala... Manda um abraço para o José Eduardo, por favor. Um abraço para Simone. E ela diz, mais mulheres na política. Parabéns, vereadora. E ela falou que o vereador, ele é machista.
Esse rapaz é louco, ele é machista, ele é ridículo, diz ela. Minha opinião com relação ao Renato Freitas é que ele pediu desculpas, mas teria que ter pensado antes de falar. Pois é, mas já não pensou, né, Simone? Já aconteceu, enfim, vamos ver o que a gente pode tirar disso tudo e o que a Câmara Municipal vai decidir. Eu já falei aqui, falo de novo, que eu espero que ele não seja cassado, porque é um menino que representa, sim, uma parte importante da cidade de Curitiba, foi eleito com esses votos e nada melhor do que um bom diálogo, né? Como disse a vereadora, para se tentar pôr um ponto final em abusos que podem ter ocorrido. Exatamente. A Luciene Ellen está pedindo aqui para eu avisar a hora de tirar foto. Pode vir tirar foto, Luciene. Minha filha amada, um grande abraço para ela que está aqui acompanhando também e está nos auxiliando lá na retaguarda. A Ellen de Curitiba, que aliás, ela que chamou até várias vezes, pediu para a gente trazer você para cá, é a nossa ouvinte de sempre. E ela fez a pergunta para o José Eduardo e agora para você. Você acha que pode influenciar nessa forma de tratar as pessoas pretas a presença de muita gente da descendência italiana em Curitiba? Justamente o racismo estrutural acontece por conta disso, né? Não há espaço para as pessoas negras na cidade de Curitiba. E existe uma coisa que é um termo, às vezes, um pouco questionado pelas pessoas brancas, que é branquitude, que é o poder que essas pessoas brancas querem exercer na cidade. É importante que a gente faça também, eu sou do diálogo sempre, uma reflexão sobre isso. Há espaço para todos na cidade. A cidade não tem que ser branca, ela tem que ser diversa, inclusiva, participativa. E é isso que a gente deseja de uma grande capital como Curitiba. A capital do estado tem um dos maiores orçamentos do Brasil. Então, é importante, daí voltando à questão ambiental, Curitiba é um exemplo na questão ambiental para o mundo inteiro. Muitas coisas foram copiadas. A própria reciclagem, na verdade, Isso. que a Simone comentou aqui Exatamente. com a gente. Curitiba deu exemplo. Exatamente. Hoje a gente incluiu compostagem dentro da lei. Então, a gente tem uma cidade que pode avançar, que é uma cidade inteligente, mas que pode se tornar mais inteligente considerando aqui os nossos irmãos e irmãs negras. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Participando aqui com a gente, o Walter. Boa noite, Walter. Ele pergunta o seguinte: a cidade de Curitiba e a região metropolitana não podem ter parcerias em ações? Sim. Por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente, ela é a Comissão de Meio Ambiente e Assuntos Metropolitanos. Eu, como presidente da comissão, já estou tratando de acionar todos os secretários de meio ambiente da região metropolitana para que a gente possa reunir e encontrar soluções comuns. Porque o que acomete Curitiba, acomete todas as cidades da região metropolitana. Então, sim, é preciso que nós estejamos juntos na tomada de decisões, porque os problemas são comuns. Muitos deles. Por falar nisso, como é que você viu o aumento aí de valores da nossa passagem de ônibus? E junto com isso também tivemos esse desgaste horroroso, né, da gasolina, que a gente até já comentou no início. Se imagina que com esse reajuste, né, não vai parar por aí o aumento. O governo municipal tem feito subsídios para tentar segurar esse aumento. Chega agora a R$ 5,50 com uma previsão de tarifa técnica bem maior que essa. Eu fui contrária a este aumento. Eu acho que eu estou vendo em outras cidades, e dou alguns exemplos aqui: 4 Barras, tarifa zero, Araucária, 1,50, Maringá, R$ 2,00, 1,50. Então eu estou vendo outras cidades fazendo esforços. Litoral também está tentando trazer a tarifa zero. Exatamente. Então eu estou vendo esforços em outras cidades para que a tarifa seja reduzida. Aqui não se faz esforço para reduzir a tarifa. Aqui a gente faz subsídio para os grandes empresários do transporte coletivo. Este é o equívoco. Nós votamos 400 milhões de reais para subsídio. Já usamos 270 milhões de reais no transporte coletivo como subsídio. E da mesma forma estamos pagando uma das tarifas mais altas do país. Então eu sou absolutamente contrário. O transporte coletivo tem que se rever esse contrato. Outro dia me dizia assim o Geni, que é presidente da URBS, que esteve na Câmara Municipal: não, tem um contrato aí que a gente tem que respeitar. Eu digo, este é o único contrato no mundo que não se quebra. E olha que já teve CPI na Câmara Municipal. Um abraço até para o Jorge Bernardo, que foi um dos que levantou a bandeira Bruno também. de mudança. O Bruno, é verdade. Aliás, nenhum dos dois se elegeu, né? Não, infelizmente. É verdade. Então vai ver que foi por causa dessa CPI, olha aí. É bom a gente lembrar dessas coisas.
Não, mas isso é uma barbaridade. O que as pessoas precisam de qualidade no transporte coletivo e de tarifas baixas ou zero? Elas precisam trabalhar e o acesso é feito através do transporte coletivo. Sem falar, e daí fica uma crítica minha ligada à questão ambiental, que não se existe incentivo nenhum em outros modais aqui. Por exemplo, bicicleta. Por que a gente não tem ciclovia e ciclofaixa em Curitiba inteiro? Chegou a progredir na época do Gustavo Frutti, apesar de todas as minhas diferenças com o Gustavo. Sim. Mas enfim, na época dele... Mas ainda tem bairros em Curitiba, né? Cresceu, Nessa questão e ainda tem bairros em Curitiba que não tem ciclovia e ciclofaixa. Na verdade, tinha que haver uma integração da região metropolitana com a cidade de Curitiba através de ciclovias e ciclofaixas. É isto. O mundo inteiro está preocupado com isso. A própria pandemia despertou nesse aspecto e algumas grandes cidades fizeram, durante a pandemia, limitaram nas rápidas um espaço específico para que as bicicletas pudessem ser utilizadas durante a pandemia, para tentar fugir dessa questão de transporte coletivo e contaminação, que nós sabemos que respondeu por muitas pessoas adoecidas. O que aconteceu? Não se avançou nisso também. Então é preciso que essa cidade inteligente que chama Curitiba também invista em outros modais. E mais que isso, ela faça uma integração de toda a cidade e da região metropolitana. Nós conurbamos com a região metropolitana. É uma grande Curitiba. Exato, é assim que a gente fala. Né? Exatamente. Então, por que não tratar desta temática também de maneira inteligente, como diz a cidade, né? O Antônio, ele é nosso ouvinte, sobre essa questão mesmo, ele é lá do Alto Pinheiro, em Almirante Tamandaré mesmo. Ele diz o seguinte, olha, nós temos aqui na cidade um problema sério, que também é problema de Curitiba, que é a questão dos trens e as pessoas que moram no entorno destas linhas de trem. Essas pessoas são acusadas de praticar um problema ao meio ambiente e ao mesmo tempo vão ter que ser retiradas do local onde moram, e moram há mais de 30 anos. Isso em Almirante Tamandaré, e as que moram em Curitiba não são retiradas. Por quê? Bom, alguns anos atrás, antes existia uma cancela, lembra disso? Lembro, lá no Cajuru, inclusive. Então, lembro. Alguns anos atrás votaram para tirar as cancelas, começou a morrer gente. Atropelada no carro, na bicicleta, a pé, e mesmo assim não colocaram as cancelas de novo. Então, esse é um aspecto. Por quê? Eu não sei te explicar. Eu não sei te dizer por que não se toma esse cuidado de proteger e cuidar das pessoas. Ora, esses trilhos que estão quase que no centro da cidade de Curitiba, se a gente for ali na Fagundes Varela, tem um Cristo Rei, tem um trilho que cruza aquele negócio. Eu mesma já quantas vezes fiquei ali esperando o trem passar. Por que não se estuda, não se faz um projeto para tirar isso do centro da cidade? Havia um projeto, eu lembro do Jaime Lerner, quando ele era governador, falando para se tirar, mas também se colocaria na região metropolitana, né? A gente teria que pensar até que ponto isso seria bom ou não. Tem que se estudar. Mas desde que fossem áreas e que não fosse de tem que urbana, estudar, né? Tem que estudar tudo isso, porque na verdade, se a gente for fazer uma análise, nós estamos refém do BRT, lá em Curitiba. O transporte de superfície tornou a cidade refém. Pô, o que Curitiba, a capital do estado, tem que não tem um estudo, pelo menos, de viabilidade de metrô? Por que a gente não investe em outras maneiras de fazer transporte coletivo? Eu não sei se agora o investimento em ônibus e carros elétricos seria uma boa, porque a própria eletricidade está uma fortuna, né? A gente tem que pensar em outras alternativas, como luz solar, enfim. Mas, de um modo geral, nós nos tornamos reféns de um projeto que foi um sucesso na época de 70, com o governador e prefeito Jaime Lerner, que foi exemplo para o mundo inteiro. Depois disso, sentaram nesse projeto e não mudaram em nada. Falaram muito que iam colocar o metrô. Nem a integração. Jesus! E nem fizeram a integração. Nem a linha verde saiu direito, quanto mais pensar em metrô, né? Enfim. Exatamente. Então, existe muito questionamento em relação ao transporte coletivo na cidade de Curitiba. Uma cidade que cresce loucamente. Existem bairros que parecem uma cidade. O Tatuquara, por exemplo, é um bairro que é o bairro que mais cresce na cidade de Curitiba. Poxa, a gente precisa resolver isso e logo, né? Lá em Tatuquara, deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá no Tatuquara, em que a gente tem também uma boa audiência por lá. Deixa eu mandar um abraço também para a Giliardi lá, que está aqui com a gente, a Márcia Maria Lima, o Edson Ed Novaes, também Parça Cabede, Anneli, José Martins, a advogada Sandra Gonçalves, um abraço para ela, também o Alan, todos ligadinhos aqui na Rádio e TV Tamandaré. Rapidinho as últimas
pessoas Deixa eu dar um abraço bem rapidinho aqui. Vai Deixa lá. eu falar bem rapidinho. Um abraço pro Odair, nosso amigo, que era nosso síndico lá do Litoral, que mora em Curitiba. Martins. Um abraço para minha irmã Sueli, lá do Litoral também. Pro Marcos, meu concunhado, e a sua irmã, a Malu. Um abraço a eles. Lá de Balsa Nova, Um abraço pra para Balsa. minha irmã André, que mora lá no Mato Grosso. Um abraço a ela. Um abraço ao Jeremias, grande Jeremias. Eu sabia que o Jeremias tá ligado, porque quando eu coloquei PV, ele ia estar ligado. Um abraço, Jeremias. Um abraço pro Robinho, lá de Balsa Nova também. Olha pro meu sogro, seu pai. Um abraço. Ciro pra ele, Novaes, lá de Londrina. Beijo, Um abraço pai. pro Orlando Bonetti. Um abraço pro vice-prefeito. Orlando Bonetti, que é da Rede Sustentabilidade. Exatamente. Um abraço para ele. Um abraço para o Wilson Goins, que é ex-prefeito aqui de Almirante Tamandaré. Para o Wagner, nosso amigo, um abraço a ele também. Para o Wallace, Souza. o Wagner Souza. Um abraço para o Wallace, lá de Guarulhos, meu amigo, meu irmão, um abraço. Um abraço para o Arthur também, o Arthur Lima. Um abraço para o pastor Ezequiel. Um abraço para o Silvio, seu irmão. Beijo pro Silvio. Para o jornalista Djalma. Um abraço para o Ataíde Júnior também. Também Um abraço. jornalista. O Alessandro Delara da Prefeitura. O Edson Tomás, também jornalista. O secretário de saúde aqui de Almirante Tamandaré, o João Gustavo. O Adriano Soares também da Prefeitura, um abraço a ele. Ao Marcos Madruga, o Eliseu cinegrafista. Ao meu médico, que eu não lembro o nome dele. Clayton, um abraço aí pro fisioterapeuta, Dr. Clayton. Um abraço para o Agnaldo Borcá. Um abraço para o Bonfim Boco do Povo, um abraço a ele também. Para o Schumacher, meu amigo. Irmão, um abraço a ele. Pro meu amigo aqui, esse eu tenho que puxar aqui, quer ver que eu não recordei o nome dele. Um abraço pro Luan. Luan abraço, Azevedo, Luan do Azevedo, PDT, candidato a vereador nas últimas eleições. Sidney Muran também, um abraço a ele. Pro Edivaldo também, um abraço a ele. O pastor Carlos Santana, um abraço, pastor, que me manda mensagem toda manhã. Walter Colombo, um abraço a ele também. E são esses, pro Sandro Mendes também, um abraço a ele. São esses. Um abraço a todos os nossos ouvintes e rapidinho, João Santos. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos vocês aí do estúdio. Estou ouvindo vocês aqui de Cerro Azul, Paraná. Abraço a todos vocês. Grande abraço aí ao João Santos, que é nosso ouvinte de sempre. São 7h58, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero deixar o microfone aberto para suas considerações finais. E que excelente entrevista, parabéns. Preparada, né? Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer, que a palavra é gratidão, essa oportunidade de me posicionar e de me colocar. Não é somente boa para mim, é para todas as mulheres, porque eu entendo que as pautas que eu carrego comigo representam milhares de mulheres que estão ansiosas aí para ocupar mais espaços de poder e terem reconhecimento do seu trabalho. Então, gratidão, muito obrigada, parabéns pelo programa, eu também tenho acompanhado vocês, Obrigada. Porque o papo aqui é reto mesmo, né? Às vezes a gente cutuca muito, você ainda nem teve, né? Não tinha muito que cutucar, ela Tranquila. foi tranquilíssima. Um grande abraço, um bom trabalho aí, boa sorte, né? Nessa empreitada que não é fácil, a gente sabe, mas tenho certeza que você vai chegar. Nessa de ficar assim, teve um deputado bolsonarista que sentou, ele ficou o tempo todo me instigando. Ele falava e olhava pra mim e dava um sorriso, falava, e eu bati o pé. Eu vou falar ou não vou falar? Eu me segurei. Quando ele saiu, eu falei, eu ia dar um moto nele. Não pode, aqui a gente tá aberto pra todo mundo, gosto que todo mundo participe, mesmo que brigue, que xingue, enfim. Mas você ele é falava, olhava pra mim assim e falava, tipo, você não vai falar nada? Eu, aham. Daqui a pouco eu falo. Fiz uma oração pra ele depois. Vamos lá. Tchau, vereador. Beijo, obrigada. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Parabéns. Aliás, também quero mandar um abraço lá para quem está hoje aqui. Senta aqui do nosso ladinho. Ah, não tem mais cadeira aqui. Só queria que aparecesse o assessor da nossa vereadora. O André, Qual é o nome? O André é meu chefe de gabinete. André, prazer. em recebê-lo aqui no estúdio da Rádio TV Tamandaré também. Normalmente a gente apresenta quem vem junto, então eu não ia deixar de apresentar. Um abraço aí. Tchau, gente. Valeu, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.